Tá, vamos continuar nossa parte 1, parte 2, parte 3, né? Eu prefiro filmar, gravar assim, porque de todo jeito vocês não conversam comigo. Agora eu assisto as outras lives, eu converso com o pessoal das outras lives, tudo, entendeu? Mas vocês não falam com a gente. Mas nada, né? Então assim, como eu tava falando, né, da minha sogra, que é uma pessoa que coloca panos quentes, assim, né, em tudo. E é muito bom pra mim. Nossa, ela ter vindo foi bom demais da conta. Mas aí, gente, eu fico. Eu tiro, assim, coisas que acontecem na minha vida, eu não fico remoendo. Pelo contrário, eu tiro como uma coisa pra mim ficar um conhecimento, né? Não, eu não digo nenhuma experiência, sabe? Porque se for uma experiência vai ser bom demais. Eu fico mesmo traumatizada. Então assim, a gente fala, mas fulano é bom, bom demais, sei o que e tal. Eu lembro, né? Da minha cunhada, no caso, né? Só uma, viu? As outras não. Mas a gente fica assim, né? Porque, nossa, é, é como se. Eu achava que, assim, nossa, tem tudo a ver, como fosse minha alma gêmea. Depois, né? Então, assim, e não foi a primeira vez, não, foi acho que a quarta e tudo. Então, assim, pra mim, bloqueei legal. O desbloqueei tem que me dar umas dicas, né? Que eu bloqueei legal, assim, bloqueei tanto que eu resolvi não tomar o antipsicótico. Tô tomando antipsicótico, gente. Durante o dia, porque ele me dava muito sono, eu não conseguia produzir, eu ficava mole, sabe? Vocês lembram, né? Ficava assim boba, lenta, esquecida, já basta, né, ter que tomar remédio pra TDAH e tudo. E assim, vocês sabem que quem trabalha com internet, você não tem um salário fixo, né? Todo mês ali não. Você ganha aquilo que você produz. Então, e olha o tanto de afiliado, de loja que tem de vendedor, né? Eu só sou mais uma no meio de milhares, né? Então, assim. E tava prejudicando justamente esse lado meu, né? Durante o dia. Aí eu falei, não, vou tomar agora só na hora de dormir. E funcionou, né? Até então, até porque foi só ontem, né, gente? Um dia. Funcionou tão bem que quando eu cheguei de noite pra dormir, quem disse que eu tomei remédio? Esqueci. Esqueci, não tomei. Dormi. Dormi, mas dormi e fui acordar na hora da minha crise, né? Aí não tomei. E também não vou tomar porque assim, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, né? Pra mim, não é nem questão financeira também. Mas é mais questão psicológica, ó. Aqui, ó. Tá funcionando, tá trabalhando. Ela tá desligada do mundo lá fora, entendeu? E ontem eu tava numa live de David não sei o que, sabe? Nossa, gente, educadíssima demais. Ela super fina. Olha, tinha 4.000 e não sei quantos telespectadores. Um dia eu abri uma que deu 300 e tanto. Eu já achei que eu tava podendo. Quando eu fui ver, esse dia entrei em um de um pastor aí, tava uns 4K e não sei quantos lá. Eu falei, meu Deus, só nunca mais eu vou abrir live. Abri uma, deu 200 e alguma coisa, 300 e alguma coisa. Nossa, eu já achei que eu tava, sabe, assim, com Virgínia Fonseca. Não, tô brincando, mas que eu achei mesmo, né? Mas aí eu fui ver, nossa, acho que o pessoal só dá uma olhada assim e vaza, viu? Mas assim, aí eu fiquei olhando, né, e tudo como eu estava já ruim, desde ontem, aproveitei pra me abrir,
pedir conselhos, assim, entre aspas, né? Porque, gente, um homem, né, se transformou em uma mulher. E, então, assim, acredito eu, como meus médicos mesmo falam, imagina o que essa pessoa não passou na vida. O que essa pessoa não passou na vida, não passou de preconceito, de disse, não disse, acho, não acho, né? Os primeiros são os da família, né? E daí, sabe quando eu olhei assim, eu pensei, gente, é meu problema que eu vim passando, perto de outros é pequeno. E essas pessoas são muito firmes, sabe? E assim, entrava a gente na live dela, né? Tem o nome dele, mas é ela. Pra mim né? Daí também é uma coisa que não tem nada a ver, né? E é a coisa dela e ela. Entrava e assim, nossa, com as coisas pesadas, nossa, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, nossa, se fosse eu, caía de cama. E assim, ela, sabe, de boa, ia lá, bloqueava a pessoa, não batia boca, super educada, sabe? Respondia, né? Só que quando ela visse que a pessoa tava com, assim, falta de respeito e tudo, né? Ela simplesmente bloqueava. E live que segue. Bonita, muito educada. Eu queria ser assim. Eu queria muito ser assim, porque me atrapalha demais esse meu bloqueio, sabe? Primeiro é a autoestima, que eu nem tenho. Eu nem falo autoestima. Eu nem falo estima, é só estima mesmo. Que o resto eu nem tenho. A única coisa que eu sei que eu tenho e que as pessoas não gostam, é engraçado, é isso. Quando você vive, parece que você vive em função dos outros. É o fato de você achar, mulheres principalmente, né? Achar que a gente quer usar a beleza pra alguma coisa, né? Ou então, assim, de ser educada demais, de não ter preconceito, de não ser uma pessoa que julga. Às vezes as pessoas podem achar assim que você não tem opinião própria. Não, eu tenho opinião própria, mas a minha opinião é a minha opinião, né? Eu não vou sair ao léu falando o que eu acho, que eu não acho, entendeu? Até porque eu não sou dona do mundo, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa de julgar, de sobrejulgar ninguém, porque só quem pode falar de você ou de mim é quem já calçou os nossos sapatos, quem já andou pelos nossos caminhos, quem já comeu do nosso arroz, do nosso feijão junto com a gente, entendeu? Aí essa pessoa, ela tem total direito de chegar e falar. Geralmente são os pais, né? Então, assim, eu respeito todo mundo, independente da raça, da etnia, da opção sexual, que nem eu falei, né? Desse David. Pra mim só tem o nome de homem, mas tipo assim, gente do céu, é de uma etiqueta, sabe? Muito legal e isso, muito inteligente, né? Dizem que esses tipos de pessoas são muito inteligentes. Esses tipos de pessoas em que sentido? Porque pela experiência de vida e conseguem estar ali, né? Venceram, né? Venceram financeiramente, profissionalmente, a pessoa em si, e venceram. Então, assim, essas pessoas realmente são corajosas, né? E por isso que eu gostei de conversar com ela e tudo, porque assim, é uma pessoa que tem história para contar, né? É uma pessoa que tem história para contar, né? E, nossa, foi um prazer demais ter conhecido não sei, o David, né? Mas a pessoa dele. E vamos pra parte